Compartilha com seus amigos do Face, amém? Vamos estar adorando ao nome do Senhor por mais uma manhã. Que Deus abençoe sua casa, sua família, amém? Em nome de Jesus, aleluia. Glória ao teu nome, Jesus.
Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Glória ao teu nome, Jesus. Santo, santo. Aí, hoje eu estou fazendo um pouquinho diferente. Hoje eu quero fazer algo mais intimista. Passamos aí um momento de louvor abençoado. Eu tenho certeza que o Senhor já tem falado com você através dos louvores, através de tudo que foi ministrado em louvores, em música. Hoje eu quero fazer um pouquinho diferente. Eu quero dar a você a oportunidade de participar desse culto, dando glória a Deus, dando louvor ao Senhor. Posta aí, coloque aí nos comentários de onde você é, de onde você está cultuando ao Senhor conosco hoje, nessa live de manhã. Hoje nós vamos fugir um pouquinho do padrão que nós já estabelecemos aí, né? Estou sentindo muito a falta. Tá acabando esse isolamento social, mas eu estou sentindo muito falta. Parece que tem situações que quando você sabe que tá para acabar, tá para chegar no final, o coração vai queimando mais, vai ardendo mais por você abraçar as pessoas, né? Afinal de contas, igreja é isso. Igreja é você se sentir acolhido, aquecido, amado por pessoas que também são amadas por Deus, que desfrutam da misericórdia, da graça do nosso Senhor. Não é verdade? Então, eu quero dizer a você que está assistindo aí, que Deus te abençoe muito. Obrigado por participar e hoje nós vamos fazer um pouquinho diferente. Eu quero dar abertura para você fazer seu pedido de oração, para você postar nos comentários a sua foto. Se você está assistindo a live com mais alguém, tira uma foto, coloca aí para a gente poder compartilhar. Fale de onde você é, de que ministério você é. Eu vou dizer aos que... Irmã Glória, eu estou com muita saudade de você, irmã, de te dar um abraço no começo do culto. Aos meus amigos do louvor, a Tati, o John, o Lucas que tocou baixo hoje, filho do nosso irmão Marcelo, que toca no louvor. Que felicidade ver você aí tocando. Ao Levi, filho, eu te amo demais. Elani, que saudade, filha. Eu tenho muitos nomes aqui para dizer. O Joan, filhão, Deus te abençoe. A todos os irmãos que estão assistindo, eu vi aí na live que tem uns amigos lá de Guaianazes, o Negão Ricardo, cara, eu te amo. A gente precisa trocar umas ideias aí, hein? Muitas ideias aparecendo. A todos vocês, que Deus abençoe muito a sua vida, um bom dia para você que está assistindo essa live. Vou repetir, se você puder compartilhar, se você puder pôr para frente, tá bom? Para que mais pessoas participem conosco, vai ser um momento aqui agradável. Eu quero ainda compartilhar uma palavra com você, mas eu gostaria também de fazer uma oração. Antes disso ainda, talvez, eu não sei nem se alguém vai assistir, mas eu tenho amigos muito queridos, eu estou sentindo muito falta, muita falta dos meus amigos lá de Tatame, dos meus irmãos de Tatame. Quando nós estamos treinando jiu-jitsu, a gente diz que ali é a nossa igrejinha, né? É onde a gente compartilha, e também ali é um momento muito agradável. Estou com muita saudade do meu professor, meu amigo. Antes de ser professor, ele é meu amigo, meu irmão, o JP, meu amigo Diogão, Deus te abençoe, ao Ronizinho, ao Eduardo, Duzão, Frank, ele é uma bênção. Todos os meus amigos, a Luana, cara, que saudade. Estamos na reta final desse isolamento e a saudade vai aumentando na expectativa de poder rever. Na igreja, a Jana, o Miguelzinho que fez aniversário outro dia aí. Ontem nós tivemos aniversário do Elson, que está assistindo aí também. Eu vou
Eu vou falando aqui conforme a gente vai, antes de entrar na palavra. Deus abençoe a sua vida, Elson. Ao meu amigo Fran, aos amigos lá do Parque Imperial, que saudade do Kaique, pastor Sebastião, pastora Sandra, o meu amigo Eduardo. Gente, estamos chegando no final, daqui a pouquinho a gente já vai poder se ajuntar. Deus é bom, Deus é bom. Eu quero compartilhar uma palavra com você, meu irmão, minha irmã, que eu espero que traga iluminação para esse momento final em que nós estamos desse isolamento social, de tudo que está acontecendo. Eu não posso mentir para você, e você já deve ter percebido isso, que eu me comovo e eu me movo muito também. Deus fala comigo, né, nas notícias que chegam. Deus fala muito ao meu coração dentro do... Deixa eu só... Eu tô aqui com vocês e eu tô aqui também com a live aqui do lado para eu ir acompanhando quem tá... Tô tentando acompanhar quem tá aí, né? Estão assistindo, é isso aí. Então tá todo mundo ouvindo e vendo bem. Glória a Deus. É isso aí, então vamos lá. O momento atual, irmãos, todas as notícias que chegam falam muito comigo. Eu não sou do tipo de pessoa que fica com o ouvidão tampado mediante a todas as notícias. E as notícias, elas têm mexido muito comigo. Deus tem falado comigo a respeito de tudo que está acontecendo. Em mais recente, essa tragédia que aconteceu com um menininho, se não me engano o nome dele é Miguel, o nome do meu filho. E eu vi uma charge muito, muito legal, muito bacana, triste, mas muito legal. Vi duas, de pessoas recebendo o Miguelzinho no céu, né? Pessoas de branco recebendo o Miguelzinho no céu e ele dizendo assim: eu só estou procurando a minha mãe. E também uma outra charge, onde ele está de frente com Jesus e ele fala assim: eu só queria a minha mãe. E a resposta de Jesus é: eu sei. É algo muito comovente, né? É algo que nos move. É uma situação totalmente fora da realidade, parece. Não é, né? É lógico que não está fora da realidade, senão não teria acontecido. Ela aconteceu, ela faz parte do nosso cotidiano, a notícia está aí. A questão é que cada vez que nós tomamos conhecimento de algo, um sinal de alerta desperta, que é o sinal de alerta de que se aconteceu uma vez aqui, deve estar acontecendo em outro lugar no mundo. A bem da verdade, a maldade, ela está acontecendo enquanto nós estamos aqui cultuando a Deus, buscando aquele que é perfeito, bom, enquanto nós estamos aqui experimentando desse momento mesmo distante, mas de comunhão entre nós. É fato que a maldade ela tá aí, ela vai trabalhar, ela vai fazer o possível para tragar alguém para a perdição. E João capítulo 3, versículo 16, quando Jesus está conversando com Nicodemos, ele no versículo 16, depois de uma conversa, que eu acredito que não tenha sido uma conversa rápida, mas uma conversa longa, ele começa a falar com esse Nicodemos aí, esse chefe da sinagoga, esse homem de muito respeito, de muita relevância política, relevância religiosa. Ele vai falar com Nicodemos e no versículo 16 ele diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. É uma afirmação que é pilar, é um dos versículos pilares da crença cristã. Mas duas palavras me chamaram muito a atenção nesse versículo, que é a questão do não pereça e o finalzinho, vida eterna. Olhando para o versículo, que coisa maravilhosa você perceber que o domínio de Deus ele se estende, o domínio de Deus é algo que permeia, que penetra o cosmo, ele penetra a nossa pequena existência dentro de um universo de tantas coisas. Ele é um domínio que pega nas mínimas coisas, é um domínio gracioso que ele consegue enxergar a particularidade de uma necessidade de cura entre moléculas, entre
entre coisas muito pequenas e ele vai estendendo, 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 estendendo. E conforme você sai dessas micropartículas, desse universo que é invisível, não é perceptível ao nosso olhar, e aí nós só temos uma ideia de como é, vimos em fotos de jornais e revistas, livros de ciências, ou então em alguma matéria no YouTube, nós temos uma noção muito vaga desse universo que está fora do nosso campo de visão, que está lá, é material, mas está fora do nosso campo de visão. Olha como funciona o domínio de Deus. Ele consegue enxergar essa matéria, isso que é real, que está fora do nosso campo de visão, e ele vai saindo, 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 e tudo vai se estendendo. Então, do mínimo, do pequenininho lá, ele vem, e se estende esse domínio por todo o cosmos. Se estende esse domínio por todo o universo, e a Bíblia diz que o domínio dele vai até a face do abismo. O que quer dizer esse a face do abismo? É que mesmo nas escrituras, com todas as limitações, o homem já conseguia perceber que tudo que foi criado tem um campo de ocupação. Existe um topos, existe um lugar onde o universo está. O universo no sentido de planetas, estrelas, galáxias, buracos de minhoca e tudo mais. Existe um campo de atuação. E o domínio de Deus, ele se estende a isso. A face do abismo. O abismo é aquilo que não tem nada, que não tem mais matéria. Até lá o poder de Deus se estende. Ele está em todos os lugares. Ele é todas as coisas. E tudo que foi feito por intermédio dele. É muito bom você perceber esse cuidado, que Deus ama tanto, 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 que ele entrega o seu filho, aquele que era vestido de glória e majestade, e ele entrega o filho dele para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. E olhando para tudo que foi criado, sob o ponto de vista do pecado, sob o ponto de vista do mal, esse não pereça, ele salta aos olhos, porque perecer é semelhante a deixar de viver. Então, quando ele está dizendo assim, para todo aquele que nele crer não pereça, não deixe de viver. Para todo aquele que nele crer, não tenha um fim, não se acabe, não chegue ao fim, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então você consegue enxergar o domínio de Deus em todas as coisas, na questão material e também na questão que vai além do nosso campo de visão e de percepção. Ele é muito bom. E perecer, que foi a primeira palavra que saltou, por conta de tudo que tem acontecido. Um menino, como eu falei, um menino que estava procurando a mãe e caiu. Não vou discutir o dolo, a culpa, aqui não tem, mas é impossível. Enquanto tocado pelo Espírito e pela palavra de Deus, nós não pararmos para meditar. Aonde está esse Deus de justiça? Eu digo a você, esse Deus de justiça está presente na figura de Jesus Cristo, para receber esse menino na glória da eternidade, que foi, durante um curto período de tempo, ele foi negligenciado, ele foi... por um descuido, eu quero crer que tenha sido um descuido, não uma maldade tão grande a ponto de conduzir a criança para que isso acontecesse, essa tragédia acontecesse, mas eu acredito num Jesus, num Deus, num Cristo que manifesta a justiça de Deus, e essa justiça recebe esse menino na glória da eternidade. Esse mesmo Deus que recebe o menino na glória da eternidade, a minha oração enquanto cristão é para que ele console o coração dessa mãe que perdeu essa criança enquanto estava trabalhando, enquanto estava batalhando para colocar pão dentro de casa, para colocar alimento dentro de casa, para vestir o seu filhinho melhor, para cuidar melhor dele, para dar situação de vida melhor para ele. Esse menino partiu para a glória e ele está num lugar muito... mas muito melhor do que nós agora. Ele está na glória da eternidade, recebido pelo Salvador, pelo nosso Jesus, aquele que se interessa pelo que é maltratado, pelo que é negligenciado, ele se interessa por aquele que está falido, que está perdido, que está necessitado de algo, ele se interessa, ele recebe esse menino e deixa o Espírito Santo para consolar o coração dessa mulher que perdeu essa criança. Esse é um Deus que estende o domínio dele sobre todas as coisas. Ele não só enxerga a particularidade da matéria, como eu falei antes, mas ele é um Deus de domínio de graça.
E Ele estende a misericórdia dEle e o amor dEle sobre todas as coisas, sobre toda a existência. Olha que Deus lindo e poderoso nós servimos. Nós acreditamos. Ele está acessível a nós. Ele consola o coração dessa mãe que perdeu a criança. A graça dEle domina tudo. E a minha oração é para que esse consolo chegue até ela. Mas também tem o outro lado, tem um clamor de justiça. Né? A moda agora o pico da moda é falar sobre racismo. O racismo não é novidade na nossa sociedade. Tem muita gente que está assistindo a live aí que é negro, é descendente de negro. Tenho muitos amigos negros. Acumulo muitos e muitos e muitos amigos negros durante toda a minha vida. Pessoas muito queridas que eu faço questão de abraçar, de cheirar. E eu estou com saudade de vocês. Mas também tenho amigos brancos. O que me coloca em conflito é você observar essa situação desse menino, por exemplo, e ver o domínio da graça sobre todas as coisas, a graça que vai recebê-lo na eternidade. Deus vai recebê-lo na eternidade, já recebeu. O consolo do Espírito sobre o coração dessa mãe está acessível para essa mãe e que esse consolo em nome de Jesus chegue até ela. E você vê também o domínio da graça fornecendo a uma pessoa que tem um estado social, uma condição de destaque social diferenciado. Ela é privilegiada, muito melhor de situação do que 90%, 98% da nossa população. E a graça de Deus também alcança, ela está acessível a uma pessoa que negligenciou o cuidado dessa criança. Enquanto nós clamamos pela justiça de Deus para que tenha prisão, para que tem uns que declaram até morte, profetizam morte sobre a vida da patroa e tudo mais. E aí esse conflito, irmão, essa coisa aparece, esse choque em que nós queremos a justiça, nos inconformamos com uma situação, aproveitados também por um sentimento em virtude do George Floyd, eu já vou falar dessa questão, a gente se aproveita disso e até pragueja, até profetiza algo de morte, mas Deus não. Deus estende a graça dele e se torna acessível. O domínio da graça é tão poderoso que ele se estende até acessível a uma pessoa que causou devida e indevida, por dolo ou por culpa, devida e indevida não, desculpa, mas por dolo ou por culpa, causou a morte de uma criança, mas a graça também está disponível a ela. Deus domina tudo através da sua graça. E a nossa oração tem que ser colocada em questão aí. Eu vou orar para Deus fazer justiça e ceifar a vida dessa mulher da terra, ou eu tenho que orar pedindo para que ela não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque por virtude do pecado e por também em virtude da decisão pelo pecado, a humanidade ela perece. Ela deixa de viver, é o que eu falei agora há pouco, ela deixa de viver, ela já tem o fim determinado, ela se acaba em si mesmo. Nós nos acabamos em nós mesmos. O remédio para tudo isso é a graça de Deus, é chegar a um ponto de dizer assim, olha, eu não tenho nada, eu não consigo nada, eu não sou nada, mas a graça de Deus me cobre, a graça de Deus acessou a minha vida. Olha que maravilhoso é isso. Perecer me chama a atenção e me lembra aqui quando eu peço comida aqui perto de casa, vem uma etiqueta, consumo imediato, alimento perecível. Alimento perecível. E aí eu também parei para pensar, eu falei assim, meu Deus, olha aqui, é perecível. Não pereça, mas tenha vida eterna. Perecível. O que é perecível? Aquilo que perece, aquilo que acaba, aquilo que perde a utilidade, ela chega ao fim, deixa de cumprir o propósito para o qual foi criado. Para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. As Escrituras nos ensinam que nós somos destinados, a criação humana, ela foi destinada para a vida eterna. Ela tem um propósito, Deus estabeleceu um propósito, mas o pecado nos desvirtua desse propósito, faz com que nós pereçamos. Que pecado é esse? É o maligno, é a maldade que bate, que jaz, que nos afronta. É a maldade, é aquilo que nos desestabiliza, que nos tira da comunhão, é o que nos tira do poder de viver. Perecer me levou uma ideia que demorou até para eu pensar, de eu captar, né, o que o Espírito estava falando no meu coração, e perecer leva a decompor.
decompor-se, decomposição. Um corpo depois de morto, uma pessoa depois que morre, o corpo perece, ele se decompõe, ele perde as qualidades, os elementos, eles já não são mais, os elementos formadores, eles não são mais ligados, eles não têm mais força para se ligar. Então, inevitavelmente, é um processo de decomposição, de perecimento daquela matéria. Então, quando alguém morre, não tem mais volta, não tem mais como, sob o ponto de vista humano, não tem mais volta, porque aquilo vai se soltando, os elementos vão se soltando, a cadeia de aminoácidos se solta, e aí por diante. Quem estudou isso, quem lembra disso, vai saber melhor do que eu. A decomposição me leva a uma outra questão, que é o apodrecimento, putrefação, podridão. A humanidade, em seus pecados e em suas próprias atitudes, ela está destinada a isso, a perecer, a decompor-se, a putrefar-se. Ela está destinada a esse apodrecimento. E é bem o cenário do que nós estamos vendo. A que tamanho está a putrefação de uma consciência que ajoelha na cabeça, no pescoço de um homem negro, sem motivo, e ouvindo o clamor, I can breathe, eu não consigo respirar, Senhor, eu não consigo respirar, eu não consigo respirar. A que ponto de podridão, que abismo de podridão é esse, que fedor é esse que está a consciência de alguém ajoelhado sobre a garganta de um homem durante minutos? São minutos para nós, nosso cotidiano. 8, 10 minutos são nada. 8, 10 minutos é a preparação dessa live. 8, 10 minutos é você conseguir começar a passar um café para alguém que chega na sua casa. 8, 10 minutos custou a vida de um homem por conta de uma consciência adormecida, apodrecida, que está prisioneira de conceitos culturais. É o racismo que está aí. Eu não vou entrar na discussão. A questão do racismo nos Estados Unidos, ela tem uma via. No Brasil existe o racismo, nós também sofremos, mas existem atenuantes, existem circunstâncias em torno que dão nuances diferentes de um lugar para o outro. Mas existe o racismo, existe. E isso é o estado de perecimento da consciência humana. Como qualquer outro pecado, é o estado de perecimento daquilo que nós somos criados para ser, daquilo que Deus quer que nós sejamos. Mas Ele entregou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Existe um empobrecimento, um apodrecimento, uma putrefação, um perecimento da consciência humana. E o domínio da graça, ele se estende e ele dá acesso, inclusive, para que esse fedor de podridão que está na nossa sociedade, para que isso tudo que está acontecendo, a graça, ela vem se apresentar como uma alternativa, para que não pereça, não apodreça, não se decomponha, mas tenha a vida eterna. Existe uma solução e a única. Todas as vertentes religiosas, todos os grandes heróis, todos os grandes ícones das religiões pecam num detalhe só em relação a Jesus Cristo. Eu falo isso com tranquilidade. Ele chama para ele, Jesus, ele fala assim, eu sou o caminho. Ele não diz eu conheço o caminho, ele diz eu sou o caminho. Ninguém verá o Pai a não ser por mim. Ele diz eu sou a porta, eu sou o pastor, eu sou o que sou e de mim tudo foi feito. É Ele quem faz essas declarações. Ele, diferente de tudo que nós observamos e vimos, de todas as ideologias, de todas as filosofias, a solução está em Jesus Cristo. A solução está em sermos muito mais parecidos com Ele, muito mais ligados à vida eterna, muito mais entregues a essa graça dominante, do que nós sermos parecidos e apodrecidos pelo que nós somos ensinados a fazer desde criança. Eu estive nessa semana numa transmissão com o meu amigo pastor Tiago Celeste, na Conexão Gospel, até um momento agradável lá com o pastor Silas da banda Kadosh. Foi um revival, foi um flashback, né? Para muitos irmãos, para mim nem tanto, mas eu conheço as músicas, foi muito gostoso, foi um momento muito oportuno. E esses sentimentos todos vieram à tona ali. Porque você vê um pastor, um homem negro, tocando uma guitarra, e
atravessou todas as dores, todas as lutas, hoje pastoreia, é líder em uma igreja e tem um legado na música que transformou muitos lugares, e você não vê nele nenhuma outra atitude senão de se comportar como um igual. Ele podia muito bem se comportar como muitos artistas gospel hoje, entram num lugar, são inacessíveis, não conversam, mas até que a grande maioria não é assim. Eles vêm, eles manifestam algo de Deus, porque a graça dominante domina a vida deles. E ali, uma coisa no caminho para chegar lá, nós fomos na Rangel Pestana, num estúdio ali, e irmão, como é triste a situação de rua. A rua deserta. A rua só tinham moradores de rua. E a praça, logo atrás da Catedral da Sé, lotada de gente. Por favor, guarde o seu comentário. Não, mas o Covid não existe, porque... Não, irmão, guarde o seu comentário. A questão é, se existe um risco, ainda que nós não vejamos, existe esse risco, um indício de um risco, aonde está o cuidado? E nós percebemos como é fácil essa questão da gente perecer. E o Covid trouxe essa situação à tona. Como é perecível a nossa vida material. Como é perecível a forma que nós conduzimos a nossa vida. Mas eu repito, em Deus não. Em Deus nós não somos perecíveis, não somos apodrecíveis. A graça de Deus nos dá a condição de não sermos alguém destinado a perecer com um fim de vida trágico. Ainda que nós morramos de forma trágica, o nosso fim não está na tragédia, o nosso fim está na vitória em Cristo Jesus. Porque dele, por ele, para ele, vem todas as coisas. Aleluia. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Em oposição, no próprio versículo, em oposição ao perecer, nós temos o vida eterna. E aí, mais uma vez, mais um indício, né, do domínio da graça de Deus, essa graça que domina todas as coisas. Jesus ele é tão dominante, ele é tão maravilhoso, e não tem outra palavra, ele é dominante. Ele não abre mão de uma coisa. Aqueles a quem o Senhor me deu, eu jamais os abandonarei. Coisa linda. E é a palavra dele mesmo. Ele pega aquilo que é perecível e dominantemente ele torna cidadão do céu. Eu me lembro você deve conhecer João capítulo 11, João 11, quando está no versículo 17, Jesus chega para consolar as irmãs de Lázaro. E tem uma declaração de Marta, que ela é muito interessante. Eu já estou caminhando para o final, me aguenta só mais um pouquinho, tá? Tem uma declaração de Marta que é muito interessante. Que no versículo 17, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias, é o que está dizendo a palavra. E aí, no versículo 18, fala da distância de Betânia, né, em relação a Jerusalém. Então, era um lugar próximo, e aí muitos judeus foram visitar o Lázaro no seu sepulcro. E eles foram lá para consolar Marta e Maria, é isso que está dizendo o versículo. Só que no versículo 21, Marta ela encontra com Jesus e disse assim: Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido, mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. E aí Jesus dá uma resposta para ela, dizendo assim: o seu irmão vai ressuscitar. Oh, glória! Oh, glória a Deus! Dá um glória a Deus aí, irmão. E aí Jesus, ele dá uma resposta para a mulher assim: ele vai ressuscitar. Ela Marta, vem toda atropelando para Jesus e diz o quê? Ela fala assim, Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido, mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. E aí Jesus diz no versículo 23, o seu irmão vai ressuscitar. Ele faz uma afirmação contundente, seu irmão vai ressuscitar. E no versículo 24 diz, Marta responde, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Aí vem Jesus e
e dá uma palavra dominante. Ele diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Eu falei esses minutos todos aqui. Eu creio. Em nome de Jesus e pelo poder da palavra dele. Que existe ressurreição, porque para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Para eu caminhar para a vida eterna, eu tenho que passar pela ressurreição. E essa ressurreição já é um processo que nós temos vivido. E eu quero que você, em nome de Jesus, eu quero intimar você, convidar você a declarar o quanto você crê nessa ressurreição, observando já a sua vida agora. Não precisando chegar no momento da morte do nosso corpo, mas observando os pequenos detalhes, as pequenas obras que Deus tem feito. Olha que coisa maravilhosa, Deus tem ressuscitado muitas coisas em você. Você já sonhou muito e perdeu o seu sonho e Deus fez o seu sonho ressuscitar. O sonho pereceu, ele se decompôs dentro do processo de vida, porque você deve ter passado muitas coisas, muitas situações, e esse sonho se desfez. O nosso Senhor Jesus é capaz de dizer que remova a pedra e dizer para o seu sonho, vem fora. Para dizer para você que é doente, se sente cativo, se sente preso de alguma forma, o Senhor Jesus, ele diz, vem fora, remove a pedra, vem fora. É um Deus que tira todo o impedimento, ele é dominante, a graça dele é dominante. E para que não se perca em tudo que eu falei, é Jesus. Eu vou orar como cristão e isso tem que ser nossa conduta de vida. Nós temos que entender, existe uma mãe triste e muitas outras mães porque perderam um filho do dia desse menino do Miguel aí que morreu até agora. Existem muitas mães de luto pelos seus filhos porque morreram inclusive de Covid, morreram de N situações. Vamos orar para que a misericórdia, a graça de Deus dominante, a graça dominante de Deus, ela alcance o coração dessas mães que estão enlutadas e tristes porque perderam um filho. Um filho, quando perde um pai, ele tem o nome de órfão. Mas um pai, quando perde um filho, continua sendo pai. O consolo de Deus tem que chegar até essa mãe. O consolo de Deus vai chegar em nome de Jesus até essa mãe. Existem pessoas que cometem crimes e se sentem culpadas, se sentem prisioneiras do remorso e da culpa por ter causado um dano a alguém. Para esses, que o arrependimento de Deus floresça no seu coração, você que está nessa situação, você que causou dano ou prejudicou muito, ou tem prejudicado a vida de alguém, que o arrependimento de Deus brote no seu coração e que a graça dominante encoraje você a tomar um posicionamento diante de Deus e pedir perdão pelos seus pecados. É isso que eu quero dizer a você. Esse Deus maravilhoso que no final de tudo ressuscita Lázaro, ele traz Lázaro para um novo momento. Ele pegou um corpo decomposto de 4 dias. Um corpo podre de 4 dias. E o testemunho bíblico diz que já cheirava mal. O odor já estava ruim. Ele diz, tira a pedra e dá um grito lá para dentro, vem fora. Essa é a voz de Deus ecoando por todo o momento, através dessa graça preciosa, essa graça dominante que está nos cobrindo, dizendo a você que se você clamar e você pedir, se você conversar com Ele, Ele vai trazer à tona aquilo que está decomposto, aquilo que está perdido e perecendo na sua vida. Se a sua consciência, se você é uma pessoa racista, eu digo a você, clame a Deus, fale com Ele, para que Ele tire de você essa podridão e coloque em você um sentimento humano, de interesse pela pessoa que é diferente a você. Se você é alguém xenófobo, alguém que tem preconceito com outras nacionalidades, que Deus cure o seu coração. Se você é uma pessoa que tem preconceito com classes sociais, e esse preconceito social ele não é só de cima para baixo, mas tem muita gente de baixo para cima. Bastou ver a pessoa com uma prosperidade diferente da sua, já critica ou já maldiz a pessoa, deve ter dormido com alguém, deve ter roubado alguém, deve ter feito como um branco pobre quando olha para um negro em bom estado, diz, deve ser ladrão de banco, deve ser traficante. Em nome de Jesus, tire isso da sua cabeça.
Peça para que Deus renove essa sua mente perecida pelo pecado. Você pensa que os outros são tão maus quanto você? Negativo, tem gente muito boa trabalhando, gente de Deus. Em nome de Jesus, tome uma atitude e fale: Senhor, eu quero que tire esse pensamento perecível, isso que está decomposto, esse coração podre, fedendo a pecado, e me dá um novo coração. A própria palavra diz que se a gente pedir a Ele, Ele vai tirar esse coração de pedra, esse coração duro, esse coração nojento, esse coração horroroso, e vai colocar um coração de carne, um coração igual ao dele. Que Deus abençoe o seu domingo. Deixe o seu pedido de oração aí na live. Fale quem você é, eu sou de tal lugar, porque às vezes a gente acaba não lembrando de todos. Mas deixe o seu pedido de oração, eu faço questão de orar por você. Principalmente se você tem preconceito com alguém, se você tem a mente corroída e está perecendo, não respeita a cultura de ninguém. Se você se diz crente e não respeita a cultura religiosa de ninguém. Mais dia, menos dia, o Jesus que não está preso à religião vai se revelar a essa pessoa. Creia nisso. Então, se você não respeita as pessoas por conta de prática religiosa, se você não respeita as pessoas por conta de cor ou por conta de opção sexual, não seja você o juiz da humanidade, não chame essa responsabilidade para você, porque você está com a sua mente perecida, está totalmente corrompida, está podre, fedendo ao eu. Em nome de Jesus, sinta o perfume da graça, sinta o cheiro da graça dominante, que se estende por toda a existência e toda a criação, se renda a ela em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que você tenha um domingo abençoado, tá bom? Em nome de Jesus, guarda essa palavra no seu coração, porque para Deus nada é impossível. Ele pode todas as coisas. Basta que você clame, que você fale com Ele do seu jeito mesmo, que você se entregue a Ele em oração e o busque, porque diz que aquele que busca encontrará, aquele que bate achará, terá a porta aberta. Aquele que pedir será dado. Que Deus te abençoe muito em nome de Jesus. Fica na paz do Senhor Jesus. Eu vou deixar mais um pouquinho o louvor do piano aí que está no fundo para você poder meditar. Tá bom? Eu vou fazer uma breve oração entregando aqui esse momento da palavra, mas eu já quero dizer a você, se você precisa de um aconselhamento, se você precisa de uma orientação espiritual, uma orientação até de vida, na medida do possível, eu me coloco à disposição para poder te aconselhar. Você não pode depender de ninguém. Você não pode usar ninguém de muleta para as suas necessidades. Eu quero compartilhar com você uma palavra e quero orar por você, tá bom? Deixa nos comentários o seu pedido de oração e eu, com todo prazer e toda alegria, vou apresentar o seu nome diante do Senhor. Amém? Soberano Deus, Pai de graça e de amor, eu te dou toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Obrigado mais uma vez, Senhor, pela oportunidade que o Senhor me dá de poder falar da Tua palavra, de pregar. E obrigado, Senhor, por juntar um povo, mesmo que distante fisicamente, mas nós estamos unidos no mesmo Espírito, cumprindo aquilo que a Tua palavra diz. Nós estamos vinculados, ligados pelo Teu grande e maravilhoso amor. Em nome de Jesus, vá de encontro ao coração das mães que perderam filhos, dos pais que perderam filhos. Vá de encontro, Senhor, àqueles que são injustiçados, sejam por questões sociais, sejam por questões econômicas, sejam por questões psicológicas, pela palavra que foi ministrada. Tira aquele que está na depressão, está com uma situação da sua mente, do seu coração, em estado de apodrecimento. Seja o Senhor a vida a invadir essa caverna ao qual o meu irmão, a minha irmã está. Senhor, em nome de Jesus, também ajuda aqueles que já enterraram sonhos, projetos antigos, que tinham tudo para dar certo, mas com o viver e com os processos da vida, tudo foi se apodrecendo, tudo foi se perdendo. O Senhor é um Deus de renovo, o Senhor é um Deus de ressurreição. Pega aquilo que tinha o destino para perecer, tinha o destino para o apodrecer, e o Senhor traz vida através da Tua graça que é dominante. Eu oro te dando a graça, Senhor, te dando graças por me conceder a graça de poder falar da Tua palavra. Alcança as vidas que estão aí, Senhor, e todas vidas que são ligadas a esses irmãos, essas pessoas que estão ouvindo essa palavra. Em nome de Jesus eu oro te agradecendo. Nos abençoa neste domingo com a nossa família, em nome de Jesus. Amém e amém.
Que Deus abençoe. Nós teremos ainda hoje, às 18 horas, uma palavra abençoada, transmitida direto na página da nossa igreja sede, da União Pentecostal Sede, tá bom? www.facebook.com/UPSede, União Pentecostal Sede, UPSede/live. Às 18 horas nós vamos começar, vai ser um momento de louvor, de palavra também muito bom. Nós vamos compartilhar também na nossa página da nossa igreja da União Pentecostal da Cidade de São Pedro. Um beijo a todos vocês, fiquem com o Senhor Jesus aí, aproveita bem o domingo e não pereça no domingo, tá bom? Não pereça, não deixe a sua vida perecer. Desfrute da ressurreição que está em Cristo, porque Ele é a vida, amém? Que Deus te abençoe e fica na paz, em nome de Jesus. Um abraço, valeu! Senhor, eu oro neste momento, Pai, abrindo meu coração e sabendo que o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe quando eu sento, quando eu levanto. O Senhor já sabia o meu nome antes mesmo de eu nascer e eu te agradeço por isso, meu Pai. O Senhor já tem cuidado de todas as coisas e apontado um caminho de vida, um caminho que não perece, um caminho que não conduz à morte, mas um caminho que conduz à salvação. Senhor, eu oro neste momento, Pai. Eu quero te pedir em nome de Jesus, meu Deus, vá de encontro ao coração daqueles que estão enlutados, pessoas que têm sofrido, aqueles que estão cativos, que são aprisionados.
aqueles que vivem no cárcere, Senhor, justa ou injustamente, seja o Teu Espírito a tocar a vida dessas pessoas, em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, por aqueles que têm a mente aprisionada, são presos em traumas e questões do passado, em nome de Jesus. O Senhor é a libertação, o Senhor é quem tira desse poço, dessa caverna, o Senhor é majestoso, o Senhor é grande. Eu oro também por aqueles que vivem em prisões sociais, prisões culturais, que já não suportam mais o costume, já não suportam mais a cadeia, não suportam mais as correntes. E nessa questão, Deus, eu também oro por aqueles que são prisioneiros de costumes religiosos. Em específico, eu quero que o Senhor ouça, Pai, em nome de Jesus. Vá de encontro àqueles que são prisioneiros de costumes religiosos, que estão dentro e fora das práticas de religião. Vá, Senhor, em nome de Jesus, se levanta e seja o libertador desses que vivem cativos dentro dos templos evangélicos, aos que vivem cativos dentro dos templos católicos, que vivem cativos dentro de rituais, porque buscam ao Senhor pela sua necessidade particular. Senhor, em nome de Jesus, liberta a consciência destes que se aprisionam, porque são carentes, porque buscam contato com parentes que já morreram, que já passaram para um outro momento espiritual. Liberta a mente desses que são cativos, que têm a sua carência, que perdeu pai, que perdeu mãe e ficam procurando em práticas religiosas ter contato com o espírito dessas pessoas, com a consciência que já foi. Deus, em nome de Jesus, seja o consolador dessa dor, desse momento. Vá de encontro a esses que estão prisioneiros, que não conseguem seguir a sua vida. Restaura a vida do filho que perdeu o pai e não consegue seguir a sua vida, acumula trauma em cima de trauma. Que haja mudança de vida agora. Em nome de Jesus, alcança a viúva que tem o luto como uma bandeira, tem estendido, Senhor, o cadáver dos falecidos numa pedra de exaltação e faz questão de exaltar a perda. Em nome de Jesus, muda essa realidade, essa situação. Senhor, também eu te peço por aqueles que são prisioneiros de drogas, de qualquer tipo de vício, seja de droga, seja de pornografia, seja qualquer um dos vícios, que o Senhor seja o libertador, liberta a consciência desses, liberta quem é cativo do seu próprio ego, cativo da sua própria condição social, que se acha melhor do que as pessoas que estão ao redor, liberta esse também, Senhor. Tira o pedestal ao qual alguém colocou eles lá. Pedestal é para ídolo e nós não queremos ter ídolos, Deus, nós queremos só ter o Senhor como nosso Deus, o que merece ser adorado, o que deve ser adorado. O Senhor é maravilhoso e majestoso. Em nome de Jesus eu oro por todos que participaram da live hoje, sem acepção, sem ninguém, Deus. Passe a tua mão sobre cada um deles e os abençoe, a cada um, sejam meus amigos, sejam os amigos da igreja, os irmãos da igreja, sejam aqueles que não fazem parte da mesma cultura religiosa que eu, mas o Senhor é um Deus que se torna acessível pela graça dominante a todos. Eu oro por cada um que assistiu e cada família ligada a esses que assistiram a live, Senhor. Eu oro pelos meus familiares, pela minha avó, eu oro, Senhor, pela minha mãe, eu oro pelos meus sogros, oro pelos meus filhos, pela minha esposa. Obrigado, Senhor, por me dar o privilégio de ter alguém para compartilhar o dia a dia e me levantar no momento de luta. Eu te agradeço, Deus, por colocar pessoas abençoadas no meu caminho, que são instrumentos teus para me fazer lembrar da tua misericórdia, do teu cuidado. Obrigado por me levantar como pastor. Obrigado por me dar uma congregação para cuidar, Senhor. Eu sou grato a ti por cada um, Senhor. Os que eu tenho mais contato e de aqueles que também eu só tenho contato de vista. O Senhor sabe de todos quanto o Senhor colocou nas minhas mãos para cuidar. Eu oro, agradecendo por cada um deles, em nome de Jesus. Nos conceda um domingo abençoado, debaixo das tuas mãos poderosas. Eu oro também, Senhor, por aqueles que são pastores, sem ter o título, que têm a função sacerdotal de ministrar, de pregar, de se dedicar e têm feito
do seu coração, tem feito das tripas coração para honrar o teu chamado. Eu oro por cada um deles. Eu não vou dizer aqui, Senhor, mas o Senhor sabe quem eu estou apresentando em oração. Levanta ele, Senhor. Levanta ela como sinal, como farol em meio às trevas. Que o sucesso ministerial desses meus irmãos e o meu também não seja medido pela quantidade de pessoas que estão ao nosso redor, de jeito nenhum. Nós queremos imitar Jesus. Se uma ovelha for achada, se uma moeda for encontrada, se um filho retornar para casa, para nós já é alegria suficiente. E nós sabemos que haverá festa no céu, como o Senhor disse. A tua graça é dominante. A festa, quando alguém se encontra, e nós queremos ser esses a conduzir. Em nome de Jesus, eu te apresento os obreiros no Ministério União Pentecostal e todos de qualquer que seja o ministério. Derrama a tua unção, capacita, Senhor, através do teu Espírito Santo. Eu oro, Senhor, assim, te dando a graça, te dando a honra, te dando louvor, em nome de Jesus, meu Deus. Em nome de Jesus. Para a honra e glória do teu santo e maravilhoso nome. Para a honra e glória do teu nome. Para louvor e glória e honra. Louvor, honra e glória sejam dadas ao Senhor. Louvor, honra e glória, majestade, santidade, tudo vem de ti e tudo volta para ti. Porque todas as coisas foram feitas pelo Senhor e o Senhor é tudo para nós. O Senhor não é a prioridade da nossa vida, o Senhor é único na nossa vida. E todas as coisas que nós temos, nós colocamos diante de ti. Nós oferecemos ao Senhor. Em nome de Jesus, meu Deus, nos abençoa. Amém, amém e amém.